Muito bem, nós estamos de volta aqui para continuar esse comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, verso por verso, no livro do profeta Jeremias. E agora nós estamos no capítulo 34 e vamos comentar o capítulo 34 e 35. No capítulo 34, Jeremias prediz a sorte de Zedequias, esse rei que não quis ouvir, que encerrou Jeremias na casa do pátio da guarda, né? Mandou prender já quase no final do cerco da Babilônia sobre Judá. A certa altura do sítio de Jerusalém, o Egito também finalmente vai enviar tropas para ajudar no socorro da cidade de Judá. A fim de enfrentar nessa nova aliança, os babilônios tiveram que levantar o cerco temporariamente. Naturalmente eufórico por causa da retirada da Babilônia, Judá erradamente pensou que o longo conflito da Babilônia tinha chegado ao fim e que Jeremias havia profetizado falsamente, não é? Porém, as decisões de obedecer a Deus durante a tomada do tempo de sofrimento foram repentinamente esquecidas e o povo voltou aos velhos hábitos pecaminosos. Até o rei e seus oficiais quebraram seus votos anteriores e recusaram soltar seus escravos judeus, os quais, por justiça, deviam ganhar liberdade segundo a lei de Deus. Eles não estavam respeitando o ano do jubileu, o ano sabático. Embora esses escravos tivessem sido libertados durante o cerco, foram novamente capturados, escravizados, conforme nós vamos ver agora em Jeremias 34, verso 15 e 16, não é? Então vamos ver agora capítulo 34. A palavra do Senhor que veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, todos os reinos da terra que estavam sob domínio de sua mão, e todos os povos pelejaram contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo, olha aí, a palavra de Jeremias veio. Assim diz o Senhor Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe, assim diz o Senhor, eis que eu entrego a cidade nas mãos do rei da Babilônia, a qual a queimará. Olha aí a profecia dada por Jeremias a Zedequias, que a cidade seria entregue nas mãos de Nabucodonosor e que Nabucodonosor ia queimar. E verso 3, e tu não escaparás das suas mãos. Profecia terrível para o rei. E tu não escaparás das suas mãos, antes de certo serás preso e serás entregue nas suas mãos, e os teus olhos, de novo, verão os olhos do rei da Babilônia. Essa é a razão porque Jeremias foi preso. No capítulo 32, nós já tínhamos lido essa profecia, agora oficialmente dada aqui no capítulo 34. Os teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele falará boca a boca e entrarás na Babilônia, dizendo que Zedequias seria levado cativo à Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito, não morrerás à espada. Zedequias não ia morrer à espada, não era comum quando o rei tomava a cidade, já matava o outro. Mas Zedequias, no caso, não iria ser morto à espada, mas antes seria levado cativo à Babilônia. Também nós vamos ver que Zedequias ia ser capturado junto com seus filhos vão ser mortos na sua presença, e depois seus olhos serão furados, e ele vai à Babilônia como cativo. Olha, mas também a promessa, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão. Quer dizer, ele seria o seu corpo cremado. Muita gente pergunta, pastor, é certo enterrar ou cremar? É uma decisão de cada pessoa, não é? Os judeus tanto praticavam
o sepultamento, como no caso de Jesus, mas também praticavam a cremação. Né? Diz aqui que Zedequias, seu corpo seria incinerado. Diz que a forma dele ser incinerado era uma forma de dessacrar o seu corpo, de não sacramentar. Por isso que muita gente não gosta muito da cremação. Mas aqui, Zedequias vai ser cremado, né? E os reis que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantear, dizendo: Ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor, não é? O próprio Jeremias lamentou, dizendo: Ah, Senhor, porque eu sou que digo a palavra, diz o Senhor, como Jeremias dizia. E anunciou Jeremias, o profeta, Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Jeremias foi diante dele, anunciou todas essas palavras, inclusive dizendo como ele iria morrer, o que ia acontecer, o seu corpo que seria incinerado, ou seja, seria queimado o corpo do rei de Zedequias. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, o exército estava pelejando, essa foi a palavra, contra todas as cidades de Judá que ficaram do resto, contra Laques e contra Azeca. Laques e Azeca eram cidades de Judá que foram também destruídas pelo rei Nabucodonosor, porque essas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. Só essas cidades ficaram, mas o rei também já havia as capturado, não é? Verso 8 agora. As ameaças de Deus por causa da escravatura. Deus vai ameaçá-los porque eles não estavam respeitando o direito do escravo de deixar ir. Primeiro deixaram, depois prenderam novamente. Aqui, a palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade. Então o rei Zedequias fez o concerto que ia apregoar a liberdade, deixar os cativos que estavam presos ali, né, do povo, escravizados, que ia deixar eles ir. Era o ano do jubileu, como liberdade, não é? E que cada um despisse forro a seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia. Era o que eles deveriam fazer, de deixar eles ir a forro, ou seja, ir à liberdade, de maneira que ninguém lhes fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. Certo? Eles deixaram ir a forro, mas eles gostavam de manter como escravos, não davam a liberdade ao seu irmão judeu, hebreu ou hebreia, não é? Ou seja, a avareza deles, o querer dominar sobre seus irmãos e não respeitar o que Deus havia ordenado acerca de quando alguém se endividasse, eles pagavam a dívida, ficava como escravo, mas depois deixaria ir a forro no ano sabático, no ano do jubileu. Mas nem isso eles respeitaram da lei. Rei Zedequias mandou que se fosse a forro, eles até mostraram interesse em fazer, mas vão fazer ao contrário. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um despedisse a forro o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizeram mais servir deles. Ouviram, pois, e o soltaram. Parabéns, ouviram e soltaram. Olha o verso 11. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os seus servos e as servas que tinham libertado e os sujeitaram por servos e por servas novamente. Que coisa terrível. Mandaram ir a forro, respeitaram por alguns dias, quem sabe até, pode ter chegado até alguns meses, mas depois se arrependeram, foram lá e puseram eles como escravos novamente, sujeitaram aos seus servos e servas que tinham sujeitados. Queriam que eles trabalhassem pelo resto da vida, avareza, oprimir o próximo. Seus irmãos hebreus, judeus, fizeram isso. Imagina o que Deus vai fazer com eles. Vai fazer eles ir a cativo para eles aprender. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo:
Assim diz o Senhor, Deus Israel, eu fiz concerto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa de servidão, dizendo, Deus havia feito concerto, assim como libertou eles da escravidão do Egito, que não haveria escravos entre eles. Olha o que Deus diz, ao fim de 7 anos, era o ano sabático, ao fim de 7 anos, libertareis cada um ao seu irmão hebreu, que se for vendido a ti e te houver servido por 6 anos, e despedir-lhe-á forro de ti, mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Está vendo? Eles não quiseram guardar o ano sabático. Diz que sempre fazer alguma coisa para não guardar o ano sabático. Por isso que eles vão acabar indo para o cativeiro e ficar lá 70 anos. E vós haveis hoje convertido e tinhas feito o que era reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo. E tinhas feito diante de mim um concerto na casa em que se chama pelo meu nome. Se eles tivessem ouvido o Senhor, feito esse concerto, observado a liberdade do ano sabático ao seu irmão, olha o que Deus diz, Deus ia preservar eles, mas como eles não fizeram, verso 6, mudasse, porém, profanasse o meu nome, era uma profanação, era desobediência mesmo, mudasse, porém, profanasse o meu nome e fizesse voltar cada um ao seu servo e cada um à sua serva, os que já tinham despedido a forro, imagine que absurdo, já tinham mandado eles a forro, já tinham soltado, fizeram eles voltar. Era uma profanação ao nome de Deus, era uma desobediência clara àquilo que Deus havia mandado eles fazer. Fizeram voltar conforme a sua vontade e os sujeitasse para vos servir servos e servos para mantê-los como escravos, obrigando eles a fazerem, e estava escravizando seus próprios irmãos. Portanto, assim diz o Senhor, vós não me ouvistes a mim, vocês não me ouviram para pregoar liberdade. Jesus disse, quando ele veio para pregoar liberdade aos cativos, né? Mas eles não ouviram, vós não me ouvistes a mim, para pregoar essa liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Como eles não ouviram, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor. Ah, se eles tivessem ouvido, eles também, o Senhor apregoaria a liberdade, mas não fizeram. Olha, às vezes Deus nos trata conforme nós tratamos o nosso próximo. Se nós amamos o nosso próximo, mostramos que amamos a Deus, que somos amados dele. Mas se nós oprimimos ao nosso próximo, se nós tiramos vantagem do próximo, mostra que nós não temos amor a Deus, nem ouvimos a Deus, e Deus vai nos tratar igual. Olha só, e Jesus ensinou isso, e perdoardes aos homens suas ofensas, vosso Pai perdoará a vós. Porém, se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará a vós. Não é? A forma como nós tratamos o outro é a forma como Deus vai nos tratar. E diz aqui, cada um seu próprio, eis que eu vos apregou liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, porque vocês não deram liberdade aos seus irmãos, eu também vou apregoar liberdade para vocês, mas a liberdade será para a espada, e para a pestilência, e para a fome, e dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra. Que coisa terrível, eles não tiveram misericórdia de seus irmãos, Deus também falou, ok, então vocês também vão a cativo, vão para a espada, vão para espanto, vão para a pestilência de todos os reinos na terra. E entregaroeis os homens que transpassaram o meu concerto. Qual concerto? Concerto do ano sabático, o concerto deixar os cativos irem a forro. E não confirmaram as palavras do concerto, não obedeceram o concerto do Senhor. Eles faziam o que lhes aprazia, não o que Deus mandava.
E como eles fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando pelo meio das duas porções, não era? Normalmente se partia o animal, passava no meio, era a forma do contrato. Como eles fizeram assim, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos e os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro, entregá-los-ei, digo, nas mãos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. Já que vocês fizeram concerto entre vocês mesmo, não o meu concerto, invalidaram o meu concerto, é o que Deus está dizendo. Portanto, verso 20, entregá-lo-eis, digo, nas mãos seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus, os animais da terra. Não iam ter nem direito a um sepultamento. Os cadáveres iam ficar ali, e Deus diz que ia servir de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus principais, entregarei na mão dos seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Note que o rei tinha se retirado, né? Veio aquela ajuda do Egito, conforme nós mencionamos, e vai falar isso de novo no capítulo 37. E aí o rei da Babilônia se retirou por um pouco de tempo, mas eles ficaram tranquilos, o rei já se retirou, podemos voltar à prática do mal, fazer tudo de errado. Jeremias, olha, vocês vão ser entregues. Já avisou o rei Zedequias, rei de Judá, seus príncipes eu vou entregar nas mãos de seus inimigos e nas mãos que procuram a sua morte. Eu vou entregar, porque vocês não me ouvem, não é? E nas mãos do exército do rei da Babilônia, ainda que já se retirou de vós. Quando o rei se retirou, eles pensaram, estamos livres. Jeremias disse, não, eu vou entregá-los nas mãos. Vocês não me ouviram, invalidaram o meu concerto, em mandar a forro os escravos, respeitar o meu ano sabático. Deus promete que vai entregar. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a cidade. Eu vou fazer o rei tornar, eu vou dar ordem a ele para que ele volte. E pelejarão contra ela, contra Jerusalém. E tomarão e se queimarão as cidades de Judá. Você pode imaginar que aqueles que Jeremias tinha profetizado, Jeremias profetiza falsamente, o rei já foi da Babilônia. Jeremias disse, não, eu vou dar ordem a eles. Verso 22, darei ordem, diz o Senhor, é o Senhor que está dizendo, e os farei tornar essa cidade. Eles vão voltar. Vocês pensam que eles foram, mas eles vão voltar. E pelejarão contra ela. E a tomarão, e a queimarão, e as cidades de Judá, porém assolação de sorte que ninguém habite nelas. Deus promete que o rei ia voltar, ia fazer o estrago, ia queimar a cidade, e que o rei Zedequias, seus príncipes e os demais seriam levados a cativo. Com isso conclui o capítulo 34, novamente, outra profecia contra Zedequias, o problema por causa da escravatura e o que Deus ia fazer com eles. Vamos para o capítulo 35. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. A obediência dos recabitas. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim. Aqui sai um pouco do contexto da época do cerco do rei Zedequias. Nós vamos voltar lá atrás, ainda na época de Joaquim, capítulo 35. Note que nós já falamos isso, o livro de Jeremias nem sempre está numa ordem cronológica, não é? Ele sai, às vezes, fora dessa ordem cronológica. Esse capítulo 35 tem a ver com os dias ainda de Joaquim, não é? Rei de Judá, antes de Zedequias. Então,
e antes seu filho Jeconias, mas nós vamos ver o exemplo da obediência dos recabitas que foi dado a eles como exemplo. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas. Os recabitas eram uma família, não é? E fala com eles e leva-os à casa do Senhor. E uma das câmaras dá-lhes vinho a beber. Então Jeremias recebeu a ordem para ir à casa dos recabitas, levá-los até a casa do Senhor. E lá numa das câmaras, num dos quartos, Jeremias, como levita, tinha acesso, né, à casa do Senhor, chama lá os recabitas para levar a um quarto e dar-lhes vinho a beber. Isso é interessante, não é? Levar num quarto e dar-lhes vinho a beber. Foi o que Jesus fez na última ceia, não é? Deu aos seus discípulos e disse que o cálice era o cálice do seu sangue, mas dá-lhes vinho a beber. E tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abisinias. Esse filho de Jeremias é outro, não é o profeta. O profeta não teve filhos, não se casou, não é? Mas é outro Jeremias. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abisinias, e a seus irmãos, e a todos seus filhos, e toda a casa dos recabitas, toda a família dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está na câmara de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Mas Jeremias dá detalhes, ele conhecia a casa do Senhor, conhecia os quartos que lá havia, ele fez exatamente conforme o Senhor lhe disse. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Eles tinham, parece que os recabitas aqui tinham voto de Nazireu, de não beber vinho. João Batista também, quando o anjo Gabriel disse que João Batista ia nascer, disse que ele também não beberia vinho nem bebida forte. Então os recabitas tinham esse voto parece que de Nazireu, que não beberiam vinho nem bebida forte. E quando Jeremias fez para provocá-los, levou para mostrar um exemplo de obediência. Eles disseram: nunca bebereis vinho. Nosso pai fez esse voto de nunca beber vinho, nem nós, nem nossos filhos. Não edificareis casa. Eles também não edificavam casa. Nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitarei em tendas. Os recabitas habitavam em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Então os recabitas eram peregrinos, habitavam em tendas e tinham voto de Nazireu de não tomar vinho. E Jeremias vai por vinho para mostrar a obediência deles. E eles dizem: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Que exemplo, não é? Os recabitas não bebiam vinho, não tomavam isso. Era a promessa que eles tinham de não beber. Também não edificavam casas, moravam em tendas, não plantavam nem vinhas, nem semente, era o acordo que eles tinham. Verso 9 diz: nem edificamos casa para nossa habitação. Eles não habitavam em casa, nem temos vinha, nem campo, nem
semente, era a obediência deles. Mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Era uma família realmente consagrada, não é? E obediente. Fizeram conforme Jonadab, seu pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, essa terra, dizemos, vinde e vamos a Jerusalém, por causa dos exércitos dos caldeus e por causa dos exércitos dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Eles vieram para se proteger, não é? Eles habitavam em tendas, eles não iam habitar em casas, mas viriam a Jerusalém e iam ficar ali para a segurança deles e de seus familiares. Diz que eles vieram por causa dos exércitos sírios e assim ficaram em Jerusalém. Verso 12, olha aí. A palavra do Senhor veio a Jeremias conforme ele obedecia, fazia certas coisas, como ele desceu à casa do oleiro, como ele fez com o cinto, agora ele fez com essa família da casa de Recabe, não é? Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá, vai dizer aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instrução para ouvires a minha palavra, diz o Senhor. Olha só, os recabitas obedeciam à voz do pai, que era Jonadab. O povo de Israel deveria obedecer à voz do pai, que é Deus. Quando Jeremias levou eles a esse quarto, colocou vinho dizendo, bebe, disseram, não beberemos, porque obedecemos à voz de nosso pai Jonadab. Mas o povo não ouvia a voz do seu Deus, do seu pai, não é? Porventura nunca aceitarei instrução para ouvires as minhas palavras, diz o Senhor. Verso 14, olha aí a mensagem. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos para que não bebesse vinho, foram guardadas. Tá vendo? Eles ouviram a palavra de Jonadab, filho de Recabe, para que não bebesse vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Incrível, não é? Os filhos de Recabe obedeceram a voz de Jonadab, pai. E os filhos de Israel, os filhos de Judá, que deveriam ouvir a voz de Deus como um pai amoroso, como um pai que dá ordem, mandamentos e conserto, eles não ouviram, não é? Falando a voz, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E aqui está o pecado do povo, não ouvir a Deus, não é? Não fechar os ouvidos para ouvir a voz de Deus. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes ouvidos, nem obedecesse a minha voz. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, se vocês tivessem me ouvido, escutado a minha voz, como os filhos da casa de Recabe escutaram a voz de Jonadab, pai deles, vocês também teriam ficado na terra. Mas como não ouviram, iam ser levados cativo, olha só. E vos enviei todos os meus servos, profetas, madrugando, enviando, dizendo, convertei-vos agora. O problema desse povo era falta de conversão, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações. Se vocês fizerem o bem, não vai haver aceitação para vós, e não sigais a outros deuses para servi-los. Mas fizeram justamente ao contrário, seguiram outros deuses, serviram a deuses estranhos que Deus não tinha mandado,
e assim ficareis na terra. Deus queria que eles ficassem na terra se eles obedecessem, mas como eles não obedeceram, né, que vos dei a vosso pai, mas não inclinasse ouvidos, nem obedecesse a mim, tá aí, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas esse povo não me obedeceu. Os filhos de Recabe obedeceram a voz do pai, mas o povo não obedeceu. Assim diz o Senhor. Olha a mensagem de julgamento. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. Deus clamou, mas eles fecharam o ouvido, não ouviram a voz de Deus. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vistos que obedecesse ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardasse todos os seus mandamentos e fizesse conforme tudo quanto vos ordenou, visto que eles foram obedientes, o que Deus quer é obediência, está aqui a promessa. Assim diz o Senhor Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assiste perante a minha face todos os dias. Não vai faltar nenhum varão na casa de Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Deus fez uma promessa aos descendentes de Jonadab, filho de Recabe, que nunca ia faltar varão que assistisse na casa do Senhor. Como é bom obedecer. A obediência traz bênçãos. A desobediência traz maldição e juízo e ira de Deus. Que nós possamos ser como Jonadab, filho de Recabe, e os descendentes dessa casa, os recabitas, obedientes à palavra do Senhor. Amém? Nós podemos falar de algumas obrigações dos filhos para com os pais. A primeira de todas elas é obedecer. Conforme vimos aqui em Jeremias 35, não é? Obedecer. 35, versos 16 a 19. Efésios 6:1 também fala para os filhos obedecer aos pais. Provérbios 13:22 diz que nós devemos imitar os nossos pais. Provérbios 13:24 diz que devemos aceitar a disciplina. Provérbios 15:16 diz que devemos contentar com o que os pais possuem. Provérbios 22:6 diz que devemos acatar a instrução dos pais. E Efésios 6:2 diz que nós devemos honrar. Os 10 mandamentos também diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Amém? Com isso, nós concluímos o capítulo 35 de Jeremias. Vamos voltar para comentar o capítulo 36, 37. Continue estudando a palavra de Deus, meditando nela, porque Jesus disse, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Há muitas lições maravilhosas que a Bíblia nos ensina, como aqui no capítulo 35 de Jeremias, a obediência e as bênçãos que resultam da obediência. Se você gostou desse comentário, coloque o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar, esse é o único canal no YouTube, comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso, para que no final você tenha um comentário bíblico de toda a Bíblia. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe, nós louvamos a Deus
pela oportunidade que temos de comentar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém e amém.